Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Lean Construction e Excelência Operacional. Esse canal foi feito para você que deseja aprender um pouquinho mais sobre Lean Construction e Excelência Operacional, saber sobre metodologias, trocar experiências, trocar algumas dicas e também sobre ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia aí, no seu projeto de Lean Construction na sua empresa. Esse videocast, né, a gente está transformando ele em duas partes. O vídeo vai para o canal do YouTube e os podcasts, ou seja, o áudio, irão aí para as principais plataformas do mercado, como Spotify, iTunes, podcast da Google, o Breaker e uma série de outras plataformas. Então, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar para vocês, dando continuidade aí à nossa pequena série sobre consultoria, mentoria em projetos de Lean Construction. Vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de consultores que atuam em projeto. Por que eu estou fazendo essa pequena série? Primeiro, para esclarecer para algumas empresas o que é ter um consultor de Lean Construction. Muita empresa do ramo de construção ainda está em fase inicial aí de implementação, né, da jornada do Lean, não sabe como contratar uma empresa de consultoria, não sabe o que é a diferença entre uma mentoria e uma consultoria, ainda não treinou as suas pessoas a partir do apoio externo de um possível consultor, de um mentor, para qualificar um time de consultores internos, para tocar essa jornada com o tempo, enfim. Ainda não descobriu o melhor formato para si e pelo fato de não ter a experiência de contratação, não sabe como é que uma consultoria funciona ou algo nesse sentido. E também um vídeo desse serve para você que quer se tornar consultor, para você que quer iniciar aí numa carreira ou de consultor interno ou consultor externo, saber o que a gente está falando e o que você pode utilizar desse tipo de conteúdo para você. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, eu que já tive aí 32 consultores espalhados em projetos em alguns lugares, né, inclusive países diferentes, quando a gente tem uma empresa de consultoria, e agora, como eu já disse nos vídeos passados, eu trabalho com mentoria consultiva, a gente adota uma certa abordagem e tem que, obviamente, a empresa vai crescendo, você precisa colocar, né, a descrição de cargos e salários, institucionalizar a padronização dos seus processos internos, e eu também fiz isso. E aí, sendo o mais simplório possível nesse sentido, né, a maioria das empresas de consultoria tem no mínimo quatro hierarquias, vamos dizer, 4 cargos de consultores que, na verdade, elas utilizam dentro dessa descrição de cargos e salários. A maioria das empresas que são maiores, inclusive, tem vários outros cargos com várias outras nomenclaturas aí, obviamente, mas não foge muito disso. E as variações desses cargos estão nesses 4. Primeiro cargo, né, que a gente acaba tendo aí, né, e esse eu não considero ainda um consultor, porque ele não está formado ainda para atuar sozinho no cliente, é um estagiário ou um trainee. Existem programas de estágio, existem programas de trainee, existem empresas que já oferecem, né? Não foi o meu caso, eu nunca tive nenhum trainee, nenhum estagiário atuando em cliente. Tive um estagiário uma vez, que ficou, né, focado em parte de desenvolvimento metodológico. Ele acompanhava raríssimas vezes alguém num projeto, mas tinha um foco específico no desenvolvimento metodológico, porque o consultor ele gera muito conteúdo e faz muitas apresentações, relatórios e apresenta, e a gente tem que geralmente ter algum apoio nesse sentido. Então eu sempre trabalhei com consultores de um nível, vamos dizer assim, um pouco mais avançado, porque como a empresa nasceu comigo sozinho e eu queria já entregar resultado desde o início, então nem sempre é tão fácil assim você treinar pessoas, não é tão rápido. A vida de consultor é uma vida que não é tão simples. Vou falar disso mais pra frente também, sobre a vida do consultor de Lean Construction aí. Todo mundo acha que é a vida de um consultor normal. Com certeza não é, eu já passei por isso. Muito pé no barro, muito sol na cabeça, muito tudo, né? Dentro do mar, dias fora, enfim. Vou falar disso num vídeo mais pra frente aí. É importante a gente comunizar esse tipo de pensamento, trocar ideias com pessoas que, inclusive, querem ingressar nessa profissão que, graças a Deus, fez com que a minha vida fosse o que é hoje e eu conseguisse, a partir, né, da consultoria, ser o que eu sou hoje,
graças à consultoria em si, agora que eu estou trabalhando num outro modelo de negócio, mas por opção pessoal. Então vamos lá. A gente tem aí o primeiro cargo de consultor, né? É o consultor júnior. E aí eu considero um consultor júnior aquele que tem entre 1 a 5 anos, né, de empresa, de projetos, aquele cara que ainda está exercitando, aquela pessoa que ainda está exercitando o dia a dia da consultoria e ainda precisa, né, com 5 anos, você não tem um nível de experiência ainda para se colocar bem em todas as façanhas que a consultoria precisa, que é puxar um time, que é entregar realmente resultado, que é estar presente no cliente, fazendo com que as pessoas do cliente, através da sua iniciativa, da sua metodologia, do seu approach, deem um resultado para o cliente. Porque nem sempre é o consultor que dá o resultado. Maioria das vezes é o próprio cliente que dá o resultado. E como é o próprio cliente, e ele não tem uma metodologia, ele não tem um approach e nem conhecimento de algumas coisas, né? O consultor traz aí metodologias e ferramentas para aportar esse dia a dia, né, da empresa e das pessoas que ali estão para poder tirar o resultado que ela precisa. E aí tem esse consultor júnior que tem entre 1 a 5 anos e ele vai começar a crescer nessa hierarquia para entregar os resultados, para acompanhar os projetos, para fazer com que os resultados que ele esteja obtendo também sejam excelentes para o negócio, para o cliente. O segundo nível seria um consultor já pleno, né, entre 6 e 10 anos. Isso não é uma regra, fui eu que coloquei em cima do que eu acho, da proficiência que eu acho que inclusive os meus consultores eram de pleno para sênior, então entre 6 e 10 anos a pessoa já tem uma plenitude em relação a conseguir tocar um projeto sozinho, já conhecer uma boa parte das metodologias, mas ainda falta uma senioridade para conversar com pessoas de um nível mais sênior, entregar algumas coisas de forma diferente, fazer coisas de forma a lidar numa instância mais sênior com essa senioridade. Por isso ele é pleno. Então, entre 6 e 10 anos, a pessoa vai adquirindo essa senioridade, essa experiência para entregar mais e poder, a partir da sua experiência, também poder contribuir mais para o cliente. O terceiro nível, obviamente, é o consultor sênior, que ele já tem toda a plenitude, ele já atingiu, né, geralmente mais de 10 anos aí de consultoria, de experiência, ele já atingiu diversos resultados em diversos clientes, em diversos projetos de mercados, às vezes diferentes. Ele consegue, pelo período, né, pelo tempo que ele tem de atuação, contribuir muito mais com essa experiência. Muitas vezes ele tem um domínio até pleno, né, não tão gigantesco assim de certas metodologias e ferramentas, mas ele tem um nível de senioridade que é importante para um projeto. E aí, olhando sobre a ótica do cliente agora, né, é importante que você que vai contratar uma consultoria, empresas que têm níveis hierárquicos de pessoas que vão atuar dentro aí do seu negócio, você pense, primeiro, qual é o tamanho do meu projeto, qual é o tamanho da mudança que eu quero fazer. Porque se a empresa de consultoria é pequena, ela não vai ter braços, né, uma quantidade grande de consultores. Eu passei por isso, eu comecei atuando sozinho. Meus primeiros projetos foram na área de construção de Lean Construction com Andrade Gutierrez. Foi lá que o IOPEX cresceu, foi a partir dos projetos da Andrade Gutierrez, né, até agradeço sempre a eles, obviamente, que me projetaram para ir para outras construtoras, e hoje a gente atua, né, com mentoria consultiva não apenas em construtoras, mas em outros mercados e consegue penetrar também em outros ramos aí até do mercado da construção, mas que não são ligados necessariamente a construtoras, como, por exemplo, bancos, como, por exemplo, gerenciadoras e uma série de outras empresas, nesse novo approach de mentoria consultiva, que eu já falei, inclusive, em outros vídeos aí. Mas você tem que pensar no tamanho do seu projeto, o tamanho da mudança que você vai fazer, porque não adianta nada, né? Como eu disse, eu já passei por isso. Quando você é sozinho, quando você é uma empresa de consultoria pequena, você tem um limite de braços, né? De pessoas para percorrer projetos diferentes. Às vezes você tem 3, 4 projetos e um consultor não dá conta de 3, 4 projetos. É impossível, né? Por mais que ele queira ali migrar de um ou outro projeto, fazer uma atividade, é muito melhor ele focar em 1, 2 no máximo. 2 projetos para um consultor eu acho que já é um limite, porque ele não consegue se concentrar muito e ficar pulando de galho em galho, ele vai dispersar e vai também não entregar o resultado que você necessita. Então, verifique o tamanho do seu escopo,
tamanho do seu projeto, aquilo que você quer atingir, para que você contrate a empresa que vai conseguir, obviamente, fornecer aquilo que você precisa. Isso é muito importante. Outra coisa é quais são os desafios que você vai ter, que o seu pessoal pode tocar sozinho e que, porventura, a partir de um certo momento, né, óbvio, o início o consultor vai ter que treinar você, vai ter que passar a metodologia, ele vai ter que puxar algumas atividades mais do que você, até para que você aprenda e consiga começar a fazer sozinho. Mas quais são as atividades, né, que você já pensa, né? Procure conversar com o consultor antes de contratar, saber as nuances do tipo de atuação. A maioria das empresas que contratam consultores, de novo, eu já passei por isso centenas de vezes, a maioria das empresas elas pecam em não saber como é que é o modus operandi da consultoria. Cada consultoria atua de um jeito, cada consultoria tem uma metodologia de um jeito. Você cliente pode querer que o consultor atue de uma certa forma, mas ele tem um modus operandi que atua de outra forma. Esse alinhamento precisa estar muito casado, porque senão dá conflito, não de interesses, assim, mas no sentido de conflitos metodológicos do dia a dia. Enfim, você precisa investigar isso com calma. E aí usar a hierarquia da empresa de consultoria, ou seja, o júnior, o pleno, o sênior e o outro cargo, né? Acima do sênior seriam diretores, seriam gerentes e assim por diante. Aí cada empresa também tem o seu nível hierárquico de colaboradores, aí vai contribuindo com isso para que a empresa cresça, né? Mas você tem que também saber o que você quer passar para os seus colaboradores, o que você pode passar para você saber o volume de consultores. Muita empresa só escuta o que a consultoria quer falar e aí, por desconhecimento, coloca muitos consultores, paga um absurdo de projeto para aquela consultoria, mas não obtém daquele volume de consultores o resultado que ela deseja, e aí acha o projeto muito caro porque ela não está tirando da empresa de consultoria muito daquilo que ela poderia retirar, né, em termos de conhecimento, de atividade, para que você, que é cliente, tenha mais resultado e de uma maneira mais rápida. E aí tem sempre aquele contraponto, né, que quando a gente vai falar de tipos de consultores em projetos, agora nós estamos falando aqui de projetos de construção. Construção são projetos mais árduos, né? Diferente de não estou dizendo de dificuldade. Existem projetos na área financeira que são difíceis, na área de automobilística, enfim. O mercado não é do mercado que eu estou dizendo. Estou dizendo da vida árdua do consultor, inclusive física, de estar em ambientes né, sob o sol, em lugares que ele tem que ficar muito tempo longe da família. Um consultor que trabalha num escritório, fazendo um projeto numa área financeira, numa área administrativa, no ar-condicionado, todo dia entra e sai, num horário mais ou menos junto com o horário do expediente, ou seja, das 8 às 6 da tarde. Ele está numa condição, né, física, mental, muito melhor para entregar aquele tipo de resultado. O consultor que ele trabalha num projeto de construção, como nós, né, eu já trabalhei em vários, em alto mar, ou em obras muito longe, onde você tem que dormir em lugares que você não estava acostumado, sempre com receio, por exemplo, no meio do mato, de ser mordido por um bicho, por um mosquito, alguma coisa assim. Esse consultor ele tem que ser mais valorizado, inclusive financeiramente, na minha visão. Obviamente você pode dar a sua opinião aí, mas ele tem que ser mais valorizado, né? Porque pessoas que vão se submeter a condições de trabalho, obviamente, diferentes, né? E essas condições, né, diferenciadas, elas precisam ser valorizadas para que, não só no sentido do dinheiro, inclusive, mas em termos de os consultores que eu tinha seguro, tinha algumas coisas que a gente sempre fazia para que, no caso de algum elemento que ele tivesse que passar fora de um habitat normal que ele tinha que ir, havia, obviamente, uma preocupação. Tinha consultores meus que foram para a China num período que ou para um projeto na África, alguma coisa assim, e que passaram mal e que tiveram problemas. Imagina se acontece alguma coisa com um consultor fora, né, em uma empresa pequena como a que eu tinha, 30 e poucas pessoas apenas, não é uma empresa gigante como essas grandes players da consultoria aí. Então, precisa haver um alinhamento com o cliente nesse sentido para que as expectativas da empresa, do cliente, não sejam demais em relação àquele consultor. Primeiro, porque o consultor ele não é uma pessoa da empresa. E isso, muitos clientes, inclusive, acabam confundindo, né? O fato de você ter pessoas trabalhando naquela obra ou naquele projeto,
Obviamente, aquele será o ambiente daquela obra por um determinado momento, né? E quanto mais inóspito o local, quanto mais cedo a obra estiver, por exemplo, mais dificuldade as pessoas vão ter, mais pesado vai ser o dia a dia, porque você está longe de casa, porque você está dormindo talvez num outro local que não seja nenhum hotel básico para você ficar, enfim. Existem condições que precisam ser refletidas, tanto para o pessoal da obra, obviamente, mas também para aqueles prestadores de serviço, e no caso aqui, como a gente está falando dos consultores, é sobre eles que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Então, esses tipos de consultores, por que eu estou dizendo tudo isso? O júnior, o pleno, o sênior e um gerente, um diretor, né, de uma consultoria, alguém que tem uma plenitude já grande, uma senioridade grande, você vai precisar pensar no sentido de valores, né? E eu não gostava de cobrar por valor dia, nunca fiz conta de valor dia, eu cobrava, logicamente, você sempre, o projeto ficou em 100 mil. Você consegue dividir aquele valor e achar um valor hora, um valor dia, obviamente. Mas o que você tem que entender é que para cada nível hierárquico, para cada tipo de consultor, no sentido, né, de plenitude, de conhecimento, aquele volume de atividades que vai ser desempenhada naquele projeto precisa estar casada com esse nível hierárquico, obviamente. Porque se você quer uma pessoa mais plena e mais executora daquilo que você já precisa para você sair largando mais cedo, talvez nem um pleno você precise, talvez você já precise de um consultor sênior. Então, esses fatores são muito importantes você refletir. O tamanho da consultoria que você vai comprar ou que você vai contratar e também pelo tipo de consultoria em termos de abordagem. Eu sempre falava isso com os clientes que eu ia, porque a maioria dos clientes, e uma grande parte para os quais eu prestei também consultoria no passado, esses clientes sempre faziam licitação para 3, 4 consultorias, chamava, a gente conversava, até aí tudo bem, não tem problema nenhum, mas o cliente também precisa entender que os tipos de consultoria, em função daquele treinamento e daquela abordagem que já foi pensada para uma abordagem de trabalho, de projeto, que foi desenvolvida por aquela consultoria, é totalmente diferente da outra consultoria. Embora existam metodologias cujo nome sejam iguais no mercado, eu duvido, né? E até eu fazia questão de até implementar de maneira diferente, mesmo uma metodologia ou uma ferramenta tendo o mesmo nome que uma outra consultoria. Por quê? Porque são approaches diferentes, são pessoas que estão ali que querem agregar mais. Eu sempre pensei, eu vou implementar o Last Planner naquela empresa. Hoje eu nem chamo de Last Planner. Last Planner é uma parte da minha metodologia apenas. Eu quero implementar o ciclo da excelência, que é a gestão por planning, programação do TACT e controle da rotina. Para alguns clientes, esse ciclo da excelência da construção é novo, né? Ele não conhece com esse nome. E a gente tem que explicar, obviamente, isso leva um tempo. E conhecendo o approach da consultoria, né, dos nomes, dos temas, você vai saber que tem muita coisa igual, mas também existem coisas diferentes. E cada nível hierárquico desse que eu falei, o júnior, o pleno, o sênior e aí para cima, vai entregar também coisas nesse sentido, né? Ou seja, vai ter entregas nesse sentido em relação ao conhecimento da metodologia, mas tome muito cuidado com as abordagens, porque elas são diferentes, elas precisam ser diferentes. Porque cada cultura também das empresas de consultoria são diferentes. E por mais que, de novo, vou dar só um exemplo. Eu vou implementar uma metodologia chamada programação do TACT. Pode ser que 2 ou 3 consultorias tenham mais ou menos a mesma metodologia, mas a abordagem de implementação, a didática, a sequência, o material a ser entregue, tem umas que fazem dinâmica, outras não, enfim, vão existir várias coisas diferentes que você, como cliente, também vai precisar levar em consideração. E aí, para terminar esse vídeo, para não ficar muito extenso, e também esse videocast, né, esse vídeo e podcast, para você que está nos vendo e nos ouvindo, é muito importante você fazer, no final das contas, a seguinte pergunta. Qual é, para mim, o melhor approach que eu quero ter? Primeiro, é de uma mentoria? É de uma consultoria? Vou precisar de vários braços ou consigo, com menos pessoas e com mais tempo um pouco, agregar valor com esse profissional externo para atingir os resultados que eu prefiro? Se você quer ter muitos consultores ao mesmo tempo, é uma empresa grande
e tem, né, bala na agulha para pagar vários consultores e trazer diversos apoios externos para dar um gás no seu negócio, se essa é a sua necessidade, se você tem essa bala na agulha, vá com fé, porque também funciona. De novo, não tem receita certa, né? Não tem certo nem errado, não tem receita pronta. Mas os projetos que eu tenho trabalhado e que mais têm funcionado, e eu vou repetir isso aqui por várias vezes nesse podcast e em alguns outros lugares, tem sido os approaches, os projetos onde a gente tem implementado metodologias, ferramentas, tem trabalhado com a liderança primeiro, de cima para baixo, para construir na empresa uma filosofia de Lean, uma filosofia voltada para a excelência operacional. Porque se você já coloca muitos consultores fazendo vários projetos ou vários workshops de produtividade, tentando reduzir, sabe assim, com foco principalmente em reduzir prazo, reduzir desperdícios, aumentar a produtividade, enfim, aquele conceito básico que vem da indústria em termos de workshop e fazendo piloto, você vai ter resultado de curto prazo, mas não vai ficar nada para a sua cultura. Então tome muito cuidado com o tipo de approach que você queira contratar. De novo, não tem certo nem errado, tem aquilo que vai ser melhor para a sua cultura, tem aquilo que vai ser melhor para o seu momento, para o seu projeto. Só tome cuidado para não começar um projeto de consultoria ou de mentoria com um apoio externo no meio da sua obra. Isso é muito ruim, porque ela já está com dezenas, a não ser que for realmente o último caso que você quer e precisa de um consultor para te ajudar a resolver algum tipo de problema, show de bola. Mas uma jornada de Lean focada na cultura, focada no médio para o longo prazo, em deixar algo para a empresa, né? E para as pessoas, principalmente, que é quem vão replicar aquilo em outras obras, outros projetos, precisa ser feito antes de começar a obra. Bem antes de começar a obra. A empresa tem que pensar na filosofia Lean, voltada para a excelência operacional, lá atrás, X meses antes, até pode, dependendo do tamanho da obra, X anos antes, desenvolvendo primeiro a estratégia das operações, pensando como é que vai ser toda essa estrutura do negócio primeiro, para depois pensar na obra, porque você tem resultado financeiro a atingir, que está ligado com o resultado do negócio, e são poucas pessoas que conseguem ter essa visão e fazer esse desdobramento até chegar naquele workshop que vai ter que ser feito depois. Então, assim, pense muito nesse approach, mas pense também que em alguns momentos você vai precisar de pessoas mais sênior, em alguns momentos você vai precisar de pessoas mais júnior, porque você já está alavancando o resultado e precisa de braço. Então, os momentos que você está, o tamanho do projeto que você quer fazer e o tipo de apoio que você necessita também vão ser influenciadores da sua decisão. Tá ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Vou fazer mais alguns vídeos focados nessa série que eu estou chamando de mentoria e consultoria para esclarecer para o mercado sobre a minha ótica, sobre a minha opinião, daquilo que eu gostaria de entregar para vocês, que algumas pessoas que querem contratar uma consultoria ou não sabem o que é uma mentoria ou tem alguma dúvida de algo ou de algum assunto focado em algum tipo de abordagem de uma consultoria que possa ajudar. Então, serão poucos vídeos, mas uma pequena série para instruir você sobre consultoria e mentoria no mercado. Tá ok, pessoal? Eu fico por aqui. Peço a você que se inscreva no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, ou que baixe algum aplicativo para que você também possa escutar os nossos podcasts aí no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e em diversas outras plataformas digitais, que você vai poder ter acesso aí, obviamente, no formato que você quiser. Se você quiser no YouTube, vídeo, plataforma digital, podcast, para você sempre ter à mão o conhecimento próximo a você. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.